Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Giovanni, Alexandre, representante da família Nogales aqui, né? Bom, a gente vai fazer a apresentação. De novo, como a gente está nesse período eleitoral, a gente deve fazer uma apresentação mais rápida, né? E a gente acha que não vai fazer muitos comentários, mas após a gente pode, no cafezinho ou coisas do tipo, a gente pode conversar um pouco mais. A ideia é a gente fazer essa tradicional, né, a nossa apresentação. A Clarissa vai fazer a apresentação dos dados. A gente tem uma moderação muito grande, né, acho que nos índices, né, acho que tem com sazonalidade por conta de passagens aéreas e coisas do tipo. Acho que ela vai entrar em mais detalhes e depois o Fernando apresenta os dados do mercado da Ceasa. Tá, então, eu vou passar a palavra para a Clarissa e depois acho que o Fernando pode entrar na sequência, né? Ok, então, Clarissa. Boa tarde. Bom, a gente vai apresentar aqui rapidamente, tentarei ser rápida, a análise do IPCA, né? Tentar entender o que aconteceu com o IPCA de Brasília, do mês de julho. O roteiro da apresentação é esse, a gente vai fazer um comparativo IPCA Brasil, Brasília e regiões, decompor o índice por grupos e categorias e depois a gente fala rapidamente do INPC. Bom, resultado do IPCA Brasília foi de 0,58 no mês de julho, tá? Um acumulado em 12 meses, no ano foi de 2,41, enquanto o Brasil foi de 0,33, a variação mensal, e no ano acumulado está em 2,94. Tanto o acumulado no ano, como o acumulado em 12 meses, tiveram um aumento da inflação aí importante, né, a partir do mês de junho, principalmente devido à greve dos caminhoneiros, que afetou a alimentação e afetou a greve dos caminhoneiros, a questão do transporte, que a gente teve aumento do petróleo internacional e do câmbio em maio e junho, e a gente teve um probleminha também aí com relação à energia elétrica, que a gente está na bandeira patamar 2, bandeira vermelha patamar 2, desde julho. E, em Brasília, especificamente, a gente teve um aumento do reajuste extraordinário da tarifa de energia aqui na região de Brasília. Bom, esse aumento aqui foi o maior aumento para Brasília no mês de julho, desde 2012, que é a série que a gente tem, né? Que não é um bom sinal exatamente. Se a gente pegar aqui na questão dos grupos, quais foram os grupos que deram essa pressão de alta em relação às maiores variações? O grupo transportes teve uma grande variação, o grupo habitação e o grupo artigo de residência. Mas, basicamente, a gente está falando de transportes e habitação, que foram os principais responsáveis aí por esse resultado em Brasília. Tá? E aí vocês vão ver também que no Brasil, dá para ver aqui pelo gráfico, que no Brasil também foram essas as variações que acabaram gerando esse resultado para o Brasil de 0,33. Se a gente pega aqui o impacto, aqui, o vermelhinho aqui é a variação mensal, tá? E as barras, elas são a contribuição em pontos percentuais de cada um dos grupos para o total da inflação no índice geral aqui. Isso aqui é para o Brasil, no tal de 0,33, a gente consegue ver que os maiores impactos, as maiores contribuições de pontos percentuais foi habitação e foi transportes. Ou seja, não só eles tiveram grandes variações, mas elas também tiveram grandes impactos. Em Brasília, acontece a mesma coisa. As principais variações mensais foram também as principais contribuições. A gente olha isso porque, às vezes, a gente tem algumas variações que são muito altas e não necessariamente têm um peso relevante. Por exemplo, artigos de residência ou vestuários, às vezes eles têm uma grande variação no mês, só que se vai pegar pelo peso, o resultado, a contribuição para o resultado final ela é menor. Então, é importante ter isso em mente. Se a gente olhar quais foram
Ah, está torto aqui. Se a gente olhar quais foram especificamente os itens, esse daqui, na verdade, a gente está vendo a maior contribuição em termos de subitens dos produtos, na verdade, né? O que a gente vê é que a passagem aérea teve uma contribuição de ponto percentual de 0,57, dentro de uma inflação mensal que foi de 0,58. Né? A contribuição foi elevada, a variação foi bem elevada, de 44%. Em seguida, a gente teve energia elétrica, que teve um aumento de 7,92 no mês de julho, e a contribuição foi de 0,26. Aquilo que eu estava falando em relação à variação mensal ser diferente do impacto, é isso aqui. Ó. Se a gente pega o ônibus interestadual, teve uma variação de 18% no preço, mas se a gente avalia em relação, conjuntamente com o peso, a gente vê que não teve o impacto foi menor do que a energia elétrica, devido ao peso grande que a energia elétrica residencial tem na cesta. Tá? E aí aqui, o lado das quedas nas contribuições, é legal a gente ver a questão da banana, da cebola e do tomate, que tiveram grandes variações no mês anterior, tá? Grandes altas, e que possivelmente agora, e aí o Fernando provavelmente vai falar alguma coisa, deve ter algum resquício sazonal aí para a gente ter alguma queda no preço. Mas se a gente pega somente o aumento que a gente teve do tomate no mês passado, devido à falta que teve, a questão da logística que ficou paralisada em 10 dias em maio, agora é quase exatamente a mesma queda. Aumentou 30 e poucos %, a queda agora é de 30%. Né? Final. Perguntas no final, Giovanni. Não, pode perguntar. Não, assim, a minha dúvida não ficou claro, mas depois é porque eu vi o gráfico aqui da sazonalidade, aqueles estados ali não estão dessazonalizados, não, né? Não, nada. Eles começaram a disponibilizar a série de sazonalizada mês passado, na mudança metodológica que deu. Tá? Para Brasília. Para o Brasil já tinha antes. Bom, e aí, para tentar explicar um pouco esse resultado aqui da passagem aérea, a gente só... O João Renato estava curioso, que eu falei, isso é sazonal. Aí ele resolveu comprovar se é sazonal ou não. Ele comprovou que não é sazonal. Em julho, a gente não tem um comportamento tão fora assim. Tá? Sazonalidade mesmo do aumento da passagem aérea é dezembro. Né? E aí a gente tem uma quedinha aqui em fevereiro. Quer dizer, não dá para dizer ou afirmar com certeza que é só porque férias aumentou 44% o preço das passagens aéreas. Estava conversando com ele, possivelmente tem alguma coisa a ver com a forma como é a metodologia de pesquisa, de coleta de passagem aérea, que é de sábado a sábado, né? Ida e volta sábado a sábado. E que talvez a diferença de demanda na época de férias é justamente durante a semana, não necessariamente no final de semana. Então, talvez eles não consigam captar essa variação. É a forma como o IBGE coleta os dados de passagem. Buenas, índice de difusão. Isso daqui, a ideia é ver o quanto que está disseminada a inflação entre toda a cesta, né, de todos os produtos. O que a gente percebe é que Brasília estava com um índice abaixo, estava com uma concentração maior da inflação em relação ao Brasil. Brasil azulzinho, Brasília sempre uma laranjinha. E aí, se a gente chega aqui em maio e junho, a gente já tem uma tendência de maior difusão do aumento e da inflação na cesta de produtos. Claro que isso daqui tem um efeito, novamente, da greve dos caminhoneiros, né? E isso é bem visível porque a gente chega em julho e já tem uma queda. Brasil tem uma queda perceptível e Brasília a gente chega a ter menos de 50% da cesta tendo aumento no mês de julho. Desculpa, isso aqui é a média móvel, tá? De 3 meses, mas é o mês de julho e os últimos 3 meses, né? Então a gente já vê que já começa a haver algum tipo de acomodação com relação ao choque que teve e que ocorreu em junho. Lembrando, estou falando muito disso porque junho o aumento foi de 1,26 da inflação num mês só, né? Seguindo, variação em 12 meses. Aí a gente vê também, de novo, o impacto de junho,
Quer dizer, em maio, a gente estava com a inflação, tanto o Brasil como Brasília estava com uma inflação abaixo do limite inferior da meta de inflação. E aí, passa o mês de junho, Brasília já está acima da meta, dentro do limite, porém acima da meta. E o Brasil está ali também encostando, né? Isso mostra exatamente qual foi o impacto que a gente teve aqui nesse mês de junho. Foi um salto. Uma hora vai. Bom, o que aconteceu nos 12 meses aí, se a gente tem alguma outra pressão? Na verdade, a gente acaba, nos últimos 12 meses, a pressão de transportes é bem elevada. Em Brasília, ela é bem elevada também. A gente teve uma situação que a gente teve queda da inflação da gasolina em Brasília até mais ou menos junho do ano passado. E aí, em julho, teve aumento de imposto e teve a mudança de política da Petrobras. E Brasília, como estava com um dos preços mais baixos do país, qualquer variação em termos de centavos, que foi o que aconteceu com os impostos, por exemplo, que é em cima de centavos, não é percentual, isso gera um aumento percentual muito maior para Brasília do que o resto do país, né? Falando o quê? Se o aumento foi de 20 centavos, se era 2, é 10%, de 2 para 2,20. Se a gente estava em 1, é 50%, 20%. A Dilma aqui falando, não, desculpa, não posso falar de política. Enfim, e aí... O que acaba acontecendo é que a gente estava com uma inflação, a gente estava com um preço de gasolina muito baixo, e aí todas as mudanças que ocorreram fizeram com que a gasolina chegasse num ponto muito alto. E aí a gente está aqui nessa pressão, né? Em relação à habitação, também tem uma grande pressão nos 12 meses, tanto os reajustes tarifários do ano passado foram bem elevados, como a gente teve alguns momentos de seca que fizeram que a gente tivesse bandeiras vermelhas mais frequentes, né? Além do que, ano passado, teve o aumento do valor da bandeira tarifária também para todo o país. É isso. E aí, se a gente pegar aqui a alimentação e bebidas, que estava em negativo durante um bom tempo, até mais ou menos março ou maio. Março, a gente estava em negativo no acumulado em 12 meses, a gente está aqui com positivo, a gente já teve essa virada, tanto por conta da redução da super safra, mas também, novamente, como consequência aí da greve. Isso daqui é a medida de núcleo em 12 meses, a gente está fazendo só pela média a parada suavizada, e o que a gente percebe, que condiz com o comportamento do índice de difusão, é que a inflação, a inflação na média, ela está bem comportada, assim, né? Enquanto o IPCA tem um salto aqui, que é justamente esse choque que a gente teve, na nossa média, a nossa tendência está mais ou menos relativamente comportada aí, abaixo dos 4%, tranquilamente. E aí, separando pelas categorias, o que a gente já sabe, o que está realmente puxando são os monitorados, né, que teve esse salto em junho, e os não comercializáveis, que se eu não me engano, passagens aéreas está no não comercializáveis, né? Ele deveria estar um pouquinho mais alto aqui. Ah, mas é em 12 meses. A variação em 12 meses dos não comercializáveis, que é onde está passagens aéreas, está 1,23. Isso mostra que passagem aérea, apesar de ter uma queda, um aumento de 44%, no cálculo de 12 meses está bem comportado o preço deles, né? Sim, estaria refletindo mais essa questão. E aí, aqui, monitorados, a gente está falando justamente de energia elétrica, do gás de botijão também, né? E da gasolina. Tá todo mundo aqui, ó. Se a gente pegar os grupos anteriores aqui de 12 meses, transportes e habitação é justamente o que estão ali na categoria monitorados, que está puxando para cima. Isso aqui é outra forma de decompor, de categorizar a inflação, que é um Bacen 2, que eu estou chamando, que é a gente, ao invés de fazer por monitorados comercializáveis e não comercializáveis, a gente está pegando só o comportamento da inflação no domicílio, tá, para Brasília. A gente vê que estava no ponto negativo até chegar em junho, em 12 meses. Os monitorados, justamente, tem aquela alta que eu mostrei há pouco, né? Os produtos industriais, que a gente tem maior concorrência em nível Brasil,
está bastante estável, perto do zero aqui. E aí, o segmento dos produtos de serviços, né, que não são produtos, bens e serviços, ou, enfim, bens intangíveis, sei lá, a gente tem essa viradinha aqui em maio, junho e julho, também, provavelmente, em função do choque. E isso é para o IPCA. Para o INPC, o resultado para Brasília é de 0,2, no mês, no ano 2,26, Brasil 0,25, no ano 2,83. Se a gente pegar os motivos para esse resultado aqui, a gente tem aumento de habitação, aumento de transportes em Brasília, tá? Artigos de residência, e a gente tem queda em alimentação e bebidas, né? Aqueles mesmos produtos que tiveram aumento, grandes contribuições, aqui na alimentação e bebidas, como tem um maior peso, ele vai contribuir mais para ter uma queda desse grupo aqui. Transporte, como na cesta do INPC, o pessoal tem menos peso, passagem aérea, aqui, ó, se a gente pegar aqui, ele está em terceiro lugar a contribuição deles. No IPCA tinha sido de 0,57 pontos percentuais a contribuição da passagem aérea para o IPCA Brasília, mas para o INPC é de 0,15. Isso é porque a gente está falando de uma população que tem uma renda até 5 salários mínimos, a cesta delas, o peso da passagem aérea é bem menor, né? E aí, o que pesa mesmo, a gente está vendo aqui, ó, energia elétrica. A variação foi de 7,93. Por que teve essa variação? A gente continuou na bandeira vermelha patamar 2, em junho e julho foi a mesma. Então, o salto que ocorreu em junho. Mas, no final de junho, em 22 de junho, teve um aumento médio, um reajuste de 8,9%, mais ou menos, na tarifa de energia elétrica. E aí, você pega 8 dias do mês de junho e os outros, para completar os outros 30 dias, acabou vindo aqui restando para o mês de julho. E aí, a gente chegou nesse resultado aqui de 7,93. Tá? E aí, aqui, ó, a banana, a cebola, o tomate, que são produtos da alimentação no domicílio, tiveram um papel importante aqui para contribuir em termos negativos. Tá? É importante falar também do peso do aluguel residencial, que aparece nos dois, como tendo mesmo variações pequenas, eles têm grandes contribuições no resultado. Tá? O aluguel ele tá em queda, e isso aqui ajuda a manter ou a não pressionar tanto a inflação para Brasília. Em 12 meses, então, a gente tem o quê? Transportes e habitação como sendo os principais aqui que estão pressionando a alta do INPC. No transportes, a gente está falando basicamente de gasolina, porque o aumento da tarifa de transporte urbano que tinha acontecido ano passado foi em fevereiro, em 12 meses a gente já não está mais, já caiu fora fevereiro. Então, o que a gente estava com 10% antes, agora já está com 7%, porque já não está pegando aquele aumento. Mas a gente teve aumento de transporte de ônibus interestadual, aumento de passagem aérea, que foi grande, apesar de não ter tanto impacto, e a queda da gasolina foi o que tem segurado em junho, né? Mas nos 12 meses ela foi... Eu não cheguei a ver esse mês, no mês passado estava em 30% acumulado em 12 meses, né? Então, assim, o aumento é bem alto. E habitação é basicamente energia elétrica e gás de botijão aqui, tá? Como vocês acabaram de ver, o aluguel residencial só no mês de julho está em baixa, mas se pegar ao longo do tempo, ele não variou muito. A diferença é mais ou menos essa aí, ficou em torno do 0%. E aí, considerações gerais, a gente tem uma acomodação parcial com 0,55, é o maior valor para o mês de julho, mas dado o aumento que a gente teve em junho, já significa algum tipo de acomodação. No setor de transportes, é o avanço no preço das passagens aéreas. Na habitação, é o reajuste da SEB, de 22 de junho. E em 12 meses, eu acho que... esqueci de falar isso. Não, eu falei, né? A gente tem uma superação da meta ali, ao invés antes a gente passou quase um ano com o IPCA abaixo da meta para Brasília. Chega agora em julho, a gente começou a estar um pouquinho acima da meta do Banco Central.
lembrando que ano que vem a meta é ainda menor, né? E aí, se a gente pega o IPCA, o INPC ele sofreu um menor impacto por conta do preço das passagens aéreas, que impactou muito o IPCA, e o INPC, devido ao peso menor e reduzido que essas famílias dão para a passagem aérea, acaba não tendo uma variação tão grande. E aí o acumulado em 12 meses é de 3,41, mais confortável, abaixo da meta. Riscos, que a gente estava sempre apontando a questão da gasolina, teve algum tipo de reversão aí, a gente já teve queda do preço da gasolina no mês passado. Esse mês a gente deu uma olhada hoje, as refinarias estão em queda, o preço, né, do que começou só em agosto até o momento. E a gente tem uma valorização do real que também impacta porque fica mais barato importar, né, a parte do petróleo que a gente precisa. Então, a ideia é que não tenha tanta pressão de alta, pelo menos no mês de agosto. E aí a energia elétrica, espera-se que em agosto também você tenha uma estabilidade, continua patamar 2 e não tem uma previsão aí de reajuste tarifário. E é isso, tentei ser rápida e não falar demais. Muito obrigada. Fernando. Vou só trocar a apresentação aqui. Deveria ser aqui. Opa. Precisa comer feijão. Boa tarde a todos, né? Para quem não me conhece, nós temos algumas pessoas novas aqui na nossa plateia, né? Então, aproveitando a audiência rotativa, eu sou o Fernando Santos, sou chefe da seção de controle de portaria e estatística da SEASA. O João Bosco, que costuma fazer a apresentação e eu costumo acompanhá-lo, né? Está de férias, se Deus quiser, está na praia, que vai estar num lugar mais aprazível, né? Que sempre é bom, né? A praia, se não estiver chovendo, sempre é um lugar agradável. Quem não recebeu ainda, aqui em cima tem a nossa apresentação, é praticamente uma réplica, né, do que a gente vai demonstrar aqui. Um fator curioso, quem já acompanhou as nossas apresentações em outros momentos, sabe que as nossas variações costumam ser grandes, né? Geralmente na faixa de 2 dígitos. E eu reparei que a apresentação aqui, tanto o IPCA quanto o INPC, ele apresentou variações de 2 dígitos, não só na área de alimentos, né? Passagens aéreas, a variação de 2 dígitos e outros índices, variações de 2 dígitos, né? Esse mês de julho foi um mês muito, vamos falar, nervoso, né? Parecendo um monitor cardíaco mais intenso, né? Opa. Então, o nosso setor, na verdade, apresentou uma deflação relativamente grande, da faixa de 8,48%. Todos os setores apresentaram queda. A queda mais expressiva no que nós classificamos de legumes, quase 17%, seguido de frutas, 6,11%, verduras, 2%, e ovos e grãos, algo em torno de 1,36%, né? Aqui são o acumulado do ano, né? Estaríamos com uma queda lá em torno de 5,31%. Se for acompanhar aqui, já dá para perceber, tem um gráfico que vai ilustrar isso melhor, nós temos um vale, né, de queda no segundo e terceiro trimestre todos os anos. Então, esse comportamento de queda é meio que natural, né? Aqui fica um pouco mais fácil de entender. Aqui foi uma queda um pouco mais acentuada, né? Tanto é que ele está com uma curva mais forte. Mas esse comportamento, um vale no segundo e terceiro trimestre, meio que acontece sistematicamente aqui no Distrito Federal. Aqui é o peso dos setores, né? Frutas e legumes são os setores com maior peso dentro da SEASA de Brasília, né? Seguido por verduras e ovos e grãos, né? Ovos e grãos é muito pequeno. Para quem não conhece,
o setor de carnes, vamos dizer, dentro da nossa SEASA, ele é muito pequeno, né? Na verdade, é mais armazenamento frigorífico. Então, nós não conseguimos monitorar efetivamente o preço praticado, né? Aqui, a gente pode observar o peso conforme os pontos percentuais, né? O setor de frutas, o peso dele é muito forte, porque tem vários produtos que nós consideramos carro-chefes, né? 4,56, né, o peso dele em pontos percentuais, 3,87 o caso de legumes, verduras 0,04 e ovos e grãos, né, assim, 0,01 é quase zero, né? O que somou nossos 8,48. Aqui são alguns produtos, né, que nós vamos dar destaque, né? Ficou até bonito, né, a escadinha, né, aqui, né? O limão, né? O limão foi um produto que nos surpreendeu um pouco, né? Ele aparece aqui como queda, né? 16,11, né? E foi aumentando o valor de queda até chegar na faixa dos 31% no caso do morango, melancia 24%, melão 23%, banana nani, que é a prata, na faixa de 20%, né? O IBGE aponta na faixa de 17% a banana prata. O coco na faixa de 18%, o mamão na faixa de 17% também. Setor que a gente classifica como legumes, né? No caso aqui, ó, o chuchu e o maxixe, eles tiveram forte elevação. São dois produtos com característica local. Mais para frente eu vou explicar melhor. Mas você pega a cebola, infelizmente não ficou muito bom os números, né? Eu acho que não dá para ver direito aí, né? Mas na faixa de 24% de queda na cebola, a beterraba bem na faixa de 24%, a cenoura, desculpe, né? Cenoura aqui na faixa de 24%. Eu estou precisando de óculos, né? A cebola, 40 e tantos %, né? O tomate, 37%, a batata na faixa de 30%, né? O pimentão na faixa de 25%. Já começando a explicar aqui um pouquinho, né? Depois a gente explicaria melhor. Já comentei algumas oportunidades. Tem alguns desses produtos, né, como cebola, tomate, a batata. Você tem algumas regiões do país que eles são os fornecedores a nível Brasil. Então, termina a safra naquela região, uma outra região brasileira vai fornecer praticamente a nível do Brasil inteiro. Então, iniciou-se a safra de cebola e batata no Centro-Oeste, né? Então, agora, essa nossa região é a grande fornecedora de batata inglesa e cebola, né, a nível Brasil. A melancia também tem uma forte produção aqui em Goiás e no Tocantins, né? O tomate tem uma produção muito boa em Minas Gerais e teve uma produção muito boa agora nas últimas semanas. E assim, e num sentido, apesar de ter tido queda, aí ele vai falar, mas é o reflexo da greve dos caminhoneiros provocou queda em alguns setores de alimento? Parece loucura, né? Mas o pior que é verdade. Por quê? Porque isso atrapalha o ciclo de produção das próprias plantas, né? Você alterou o prazo de você colher o produto, então você mexeu em todo o ciclo. Em algumas cadeias produtivas, esse ciclo tende a ficar até pior do que no caso do FLV, né? Da fruta, legumes e verduras. No caso de quem mexe com granjas, né? Tanto de ovos, questão do leite, né? Eles tendem a sofrer mais e por mais tempo até. Voltando aqui, já que eu comecei a falar dessa parte de baixo, falando da parte de cima, né? O chuchu e o maxixe têm uma forte produção local aqui em Brasília. E o clima nosso tipo de inverno, não favorece essas culturas. Então, houve uma forte retração da produção desses locais. O Espírito Santo costuma mandar chuchu aqui para Brasília, não foi favorecido também. Então, a gente teve um certo desabastecimento, especialmente do chuchu, o que provocou essa forte elevação. E estamos falando também de dois produtos que estavam relativamente baratos, né? O chuchu estava muito barato. Então, você pega um produto que custava R$10, ele foi para R$18, então dá esse aumento de 80%. É quase a brincadeira. Se 1 quilo de sal custava R$1, foi para R$1,50, ele aumentou 50%. Mas o peso do sal na cesta é muito diferente do peso da cebola, né? Quanto